Misericórdia de Deus sejam renovados sobre a tua vida neste dia. Hoje nós vamos falar sobre os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor da Babilônia sitiou Israel e mandou que buscasse de lá os homens inteligentes, os homens sábios, com muito conhecimento. E foi escolhido Daniel e os seus 3 amigos. Chegando à Babilônia, eles seriam ensinados sobre as doutrinas de lá, a cultura de lá e trabalhariam lá. Chegou um período que o rei Nabucodonosor, como era um local muito idólatra, na Babilônia adorava-se a muitos deuses, a muitos falsos deuses, né? Chegou um período que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e estipulou um decreto. Toda vez que as trombetas tocassem, as harpas tocassem, os instrumentos, parariam tudo e adoraria esse Deus de estátua de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram. Isso chegou ao ouvido do rei. E o rei os chamou lá para falar com ele. É verdade isso que está acontecendo? E eles disseram, sim, vamos adorar só o nosso Deus. Eles obedeceram o mandamento, né? Adorar somente ao único Deus verdadeiro e é só a ele prestar culto. E naquela época, os rebeldes, os que não obedeciam aos decretos estipulados pelo rei, eles eram jogados em fornalha de fogo para serem queimados. Mas a fúria do rei foi tão grande, por eles terem afrontado, vamos dizer assim, né? Que em Daniel 3, no 19, a parte B, diz assim: deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Já pensou? 7 vezes mais. E aí ele mandou os soldados amarrarem os 3 e jogar na fornalha. O versículo 22 diz assim, ó, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Que coisa incrível. Eles entraram ali na chama da fornalha ardente, né? 7 vezes mais. Eu tenho algo a te dizer, queridos. Pode esquentar 7 vezes mais. Está quente, né, fornalha? O inimigo tem te oprimido, tem te colocado numa fornalha que você diz, como está quente, não vou conseguir sair dessa. Mas olha o final dessa história. No mesmo capítulo 3, no versículo 24 diz assim, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E ele exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Queridos, o final dessa história diz que o rei teve que admitir o Deus dos meninos, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E no 29 ele diz assim, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Se o inimigo está te perseguindo, se te colocar numa fornalha de fogo ardente, se está 7 vezes mais quente, em nome de Jesus, não adianta esquentar. O quarto homem está contigo nessa fornalha. O Senhor está contigo. Você sairá ileso. Eles entraram amarrados. A palavra de Deus diz que eles saíram desamarrados. O fogo só queimou a corda que amarrou os 3. O fogo só vai queimar aquilo que tentaram te prender. Aqui, os soldados tentaram prender os 3 com a corda. A palavra de Deus diz que eles saíram desamarrados. O fogo só queimou a corda. Dizem que nem um fio de cabelo foi queimado, nem cheiro de fogo eles tinham. Em nome de Jesus, vão ter que reconhecer o seu Deus. No final dessa história, querido, vão ter que reconhecer que o quarto homem estava contigo na fornalha, que você não foi atingido, e ainda vão ter que reconhecer que o seu Deus é o único Deus verdadeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde essa palavra no seu coração. Pode esquentar 7 vezes mais, mas o Deus, o Todo-Poderoso, que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, está contigo nessa fornalha e vai te dar a vitória. E o seu inimigo vai ter que reconhecer que realmente só o seu Deus é o Deus verdadeiro. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.